Fala aí, motherfuckers. Júnior Quintela, seu tarólogo abusado, canal Mente Virada. A gente vai falar aqui sobre alguns assuntos que estão rolando aí nas redes sociais. E assim, ó, talvez seja polêmico, né? Não quero cagar regra pra ninguém, mas também, se achar que eu caguei regra, problema é seu. Isso aqui é pra você ouvir de bobeirinha. Estamos aqui conversando. E é isso, bora nós. Como você vai fazer para ter uma consulta, né, para você contratar um cartomante que tem um jogo poderoso, ou para você que é cartomante ter um jogo de tarô poderoso? Aí a galera tá falando sobre consagrar o tarô. Pô, são tantas camadas em relação a esse assunto, mas vamos lá devagarinho. A galera tem falado de consagrar o tarô utilizando o termo dando de comer. Aí já teve gente que falou assim: Não, espera aí, não é exatamente dando de comer, vocês são muito literais. dizer que a gente vai alimentar o tarô, né, o baralho, o oráculo. Esse negócio de alimentar seria basicamente você dar energia, né, o que, teoricamente, faria com que o seu tarô, o seu oráculo tivesse talvez uma conexão espiritual melhor, talvez mais poder mesmo de adivinhação e alguma coisa desse tipo. De onde vem isso? Quando você tem as religiões de matriz africana, como o Ifá, que é de fato africano, né? O Ifá, o culto tradicional iorubá, também da mesma forma. Aí aqui no Brasil você tem os candomblés, a Umbanda, a Quimbanda e tudo mais. É justamente dessas culturas africanas que vem essa forma de lidar com o oráculo, dessa maneira, né? Então, quando você vê, por exemplo, o Ifá, você tem 2 tipos de oráculo, basicamente. Tem mais, né, mas só para ficar mais fácil, pra vocês entenderem. A gente tem o Eren de Logum, que é o jogo de búzios, o jogo de búzios de Ifá, tá? Existem vários jogos de búzios, mas aqui estou falando do Eren de Logum. A gente tem também o Opelé Ifá. O Opelé Ifá, o instrumento que é utilizado é uma corrente, e ali você vai ter 8, é tipo uma semente, como se fosse uma cabaça pequenininha. Você vai ter 8 dessas, e aí quando você lança essa corrente, você vai ver quais, conchas estão para cima ou para baixo, né, se ela fica abertinha assim, ou se ela fica emborcada, com a boca voltada para baixo. Esses materiais são absolutamente importantes para o método de consagração desses oráculos. Por quê? A gente tá falando de búzios. Se tu botar ele na água, ele não vai se desfazer, cara. Se tu botar sangue nele, ele não vai se desfazer. O Opeleifá da mesma forma. Outra coisa, são duas ferramentas, né? Tanto o Opeleifá como o Erdilogum são duas ferramentas religiosas. Ou seja, são parte fundamental da ritualística e da liturgia daquelas práticas espirituais, certo? Então, não existe candomblé sem jogo de búzios, né? Não existe Ifá sem os oráculos de Ifá, seja o Opeleifá, seja o Erdilogum, sejam os Iquins, porque boa parte das coisas que acontecem são receitadas, são orientadas a partir do oráculo. É o oráculo quem diz. Então, esse oráculo precisa estar conectado, vamos dizer assim, a essa ancestralidade. Olha só, ancestralidade. Na história desse oráculo, esses rituais, esses processos foram sendo desenvolvidos, foram sendo recebidos pela espiritualidade. Isso faz parte da tradição desses oráculos. Tá entendendo? Tá entendendo? O jeito de jogar o Eren de Logum vem daí, cara. Em algum momento depois, o Eren de Logum foi adaptado para que pudesse ser feito um jogo um pouquinho mais acessível, um pouquinho mais simples aqui no Brasil. Então veio uma galera, veio um cara da Nigéria para fazer essa adaptação. Mas isso é uma adaptação de algo tradicional, beleza? Olha, vamos lá. Volta comigo aqui, ó. Volta comigo. África, Nigéria, jogo de búzios, seus processos de consagração, que são tradicionais dentro daquela prática. Beleza, valeu. Bora pra próxima. Aí vamos pro tarô. No baralho do tarô, tem o pai de santo? Não tem. Tem a mãe de santo? Tem. Tem o filho de santo? Não tem. Tem o feiticeiro? Não tem. Tem o abiã? Não tem. Tem ogã? Não tem. Curimbeiro? Não. Abatazeiro? Não tem. Maraqueiro? Não tem. Mas tem o imperador, tem a imperatriz, tem reis e rainhas, tem os valetes, os pajens, tá ligado? Não tem a Bian, mas tem um pajem.
tem o valete, tem o papa, a papisa, ou então a sacerdotisa. Tem o feiticeiro? Não tem, mas tem o mago. Tá entendendo? A gente tá falando aqui de expressões que são originárias, ou então são popularmente difundidas dentro de determinadas culturas. Quando você vê a Europa 5 séculos atrás, era isso aí. Era isso aí que a galera tava vendo. Se o tarô, ou um baralho como o tarô, fosse feito hoje, observando o cotidiano do brasileiro hoje, talvez tivesse, sei lá, o motorista de ônibus, sacou? A merendeira, o policial, o enfermeiro, o farmacêutico, a rezadeira, dependendo do contexto que você tá, sacou? Alguns séculos atrás, quando essas figuras do tarô foram sendo desenvolvidas, era um retrato daquela cultura. Então é claro que lá vai ter o Papa, não vai ter o Pai de Santo. Até porque Pai de Santo não existia. Não existia. O que o cara tinha lá era o padre, o bispo, o cardeal, talvez, sabe? Então a figura que tem lá é o Papa. Tá, gente, mas e daí? O que é que tá dizendo com isso? Eu tô dizendo que, ainda que houvesse adaptações nos processos litúrgicos e ritualísticos das religiões de matriz africana, como foi o caso do jogo de búzios, isso segue uma lógica tradicional, ancestral. Isso vai sempre, o jogo de búzios vai sempre se remeter a um método africano, com adaptações, com distorções, mas vem daí. Agora, o tarô ele vem da Europa, cara. França, Itália, não sei o quê. Então, como é que essa galera vai cultuar, por exemplo, o Exu? Seja o Exu orixá, seja o Exu entidade. Sacou? O que eu tô dizendo aqui, basicamente, é que são culturas que não se conversam dessa forma que vocês estão forçando aí. Aí causa a impressão de que se você fizer uma macumba muito doida, uma consagração, aí o que é que a galera vai fazer? Vai tentar empurrar os conceitos, os processos litúrgicos e ritualísticos das religiões de matriz africana para dentro do tarô. Eu já cheguei a ouvir pai de santo dizer que o tarô era nosso. Nosso no sentido, as cartas pertencem à macumba. Não é verdade. Não é verdade. Eu conheço gente que não tem religião nenhuma e que joga tarô, e o tarô vai funcionar muito bem. O que significa que essa pessoa não vai fazer oferenda para pomba-gira, para cigana, não vai fazer. Eu conheço gente que tem uma prática junto ao judaísmo, que joga tarô. Então não vai fazer oferenda para no encruzilhada, no cemitério, na calunga, não vai fazer. Essas pessoas têm uma prática oracular pior? Claro que não. Claro que não. Então, assim, parece que tá rolando uma fetichização e uma apropriação desses rituais, dessas ritualísticas, dessas liturgias. Pra quê? Eu acho que é tipo pra galera da carteirada, né? Não, porque o meu baralho, ele é consagrado. A pomba gira, não sei o que, não sei o que. Eu tô dando de comer. Aí, pronto. Aí, esse detalhe que eu tinha esquecido, né? Pra voltar agora. Como eu falei, então, o búzio, se você botar ele dentro de um banho de ervas, não dá problema, não. Se você botar ele, se você derramar sangue em cima dele, não dá problema, não. Mas uma carta, cara. Uma vez, eu, sem querer, derramei um pouquinho de café em cima de algumas cartas. Nunca mais foram as mesmas. Se eu botar, abrir o meu baralho aqui, eu sei identificar qual foi a carta onde caiu o café. E se duvidar, eu sei até que carta é aquela. O que naturalmente prejudica, se eu for usar esse baralho, né? Prejudica na hora de embaralhar, porque a carta fica mais frágil, fica mais fácil dela rasgar. Prejudica na hora de abrir, porque ela não desliza da mesma forma. Se eu souber que carta é, prejudica a aleatoriedade do jogo, que é da minha forma de trabalhar. Isso, essa aleatoriedade, essa randomização é absolutamente importante para que a espiritualidade possa se manifestar de uma forma mais bacana. Então, assim, não são esses tipos de rituais, principalmente quando você pega, quando usando essa desculpa de que os rituais vão fortalecer o babado, né? Quando você faz processos de apropriação cultural, de distorção de tradições africanas, ameríndios e tudo mais, quando você faz tudo isso, não necessariamente você está fazendo o, um- o seu oráculo mais forte, né? Porque eu também conheço pessoas que jogam oráculo e assim, não estuda. Fica dependente totalmente da intuição. E assim, galera, pode ficar tranquilo, que muitas dessas vezes não é entidade, não é tradição, não é religião, não é nada disso. É o próprio oraculista, é o próprio médium que sente tanto uma vontade de ter algum tipo de segurança que ele vai apelar pra qualquer coisa. Vai apelar pra qualquer coisa. Então, assim, sei lá, dar uma galinha aqui, uma pomba, pra fazer esse negócio aqui funcionar. Galera, não é assim, calma. Estude o seu oráculo,
que isso vai fazer muito mais sentido, vai fortalecer muito mais a sua prática oracular do que ficar inventando ritual, cara. "Ah, mas na minha casa se faz assim". Você pode escolher qualquer coisa, em algum momento você vai encontrar uma casa que faça isso. Casa que o pai de santo não tem mão de faca pra cortar e corta. Carta que o pai de santo é filho de chocadeiro. Tem. Na casa dele se faz assim. Casa que vai sacrificar o animal e a pessoa não reza na cabeça do animal. Tem. Não é só porque alguém faz que tá certo, não, viu? Deixa de ser besta. Então, como é que faz pra você ter. Respondendo a pergunta inicial do vídeo, né? Como é que faz pra você ter uma consulta poderosa? Se conhecendo, cara, você tendo autoconhecimento, pra você não ser ludibriado, iludido por pais de santo, mães de santo desonestos, querem vender rituais desnecessários. Pra você não ser iludido pelo seu inconsciente, pelo seu desejo de ter um oráculo poderoso. Lhe garanto que não é isso que vai fazer a diferença no seu jogo oracular. Se você estiver cuidando de si, se você estiver, sei lá, fazendo a terapia, investindo no seu autoconhecimento, investindo no conhecimento do oráculo, eu lhe garanto que vai ser muito mais interessante, vai ser muito mais substancial. Agora, provavelmente vai ser menos espetacularizado. Provavelmente o seu jogo vai ser menos circense, vai ser menos fantástico. O que talvez para questões midiáticas não seja a melhor opção. Então, às vezes, né? Vai, diz que bota galinha aí, tem as 7 saias, a pombagira cigana, rainha de todas as encruzilhadas do universo. Diga isso aí, porque, né, às vezes chama a atenção. Entendeu? Entendeu? Pois é isso, viu? E é isso aí. Me siga. Deixa teu comentário, deixa o teu elogio, deixa o teu hate. Estamos aí pra isso. Vamos conversando, tá bom? Pois é, amor, viu? Beijo, tá? Tchau.